Toda vez que a humanidade tem uma necessidade, se você tem a necessidade de comprar uma bolsa e não tem dinheiro e tem juízo, você não usa o cartão de crédito. Se você não tem juízo, você vai e se endivida. Se você tem juízo, você espera ganhar o dinheiro. Na primeira horinha que você juntou o dinheirinho, você corre lá e compra a bolsa, porque é uma necessidade sua. É por isso que a economia é cíclica. Mas quando você olha a economia a longo prazo, ela está sempre crescendo. Às vezes você tem a sensação, como a sua geração tem hoje, de que a coisa está chegando no fundo do poço, porque você olha para um lado e vê desemprego, e você não vê perspectiva. Mas veja, hoje no Brasil nós temos 40 milhões de portadores de doença crônica. Vou repetir, 40 milhões de portadores de doença crônica. 40 milhões de necessitados por saúde, porque ninguém quer viver com doença, e principalmente aquela que não te larga o pé, que é a doença crônica. Você quer ter qualidade de vida. Nós temos 13,3% da população portadora de algum tipo de deficiência física. Então, nós temos uma população saudável ou uma população doente? Eu citei só 2 exemplos. Nós temos uma população doente, né? E é por isso mesmo que vivemos uma década a menos que os nossos patrícios do primeiro mundo. E é por isso mesmo que o próprio Estado gasta 12 bilhões e meio ano apenas com seguro-doença, ou seja, para manter aquelas pessoas que ficam mais de 15 dias afastados. Imaginou a vocês aqueles que ficam menos de 15 dias afastados? Só com aqueles que ficam mais de 15 dias, o governo, o Estado, gasta 12 bilhões e meio ano. Então veja, nós temos que ser inteligentes. Nós não temos que usar a linguagem do confronto. Nós não temos que usar as linguagens baratas, as linguagens fáceis. Vamos usar a nossa inteligência. Vamos mostrar ao poder público que, para ele dar 1 hora de atendimento de fisioterapia ano para cada brasileiro, ou seja, para dar 180 milhões de atendimento de fisioterapia ou terapia ocupacional ano para os brasileiros, isto custaria ao Estado menos de 2 bilhões, se ele pagasse um salário não de R$ 2,50 o atendimento, mas se ele pagasse um salário pelo menos de R$ 3.000 mês para cada profissional, e se cada profissional, de acordo com o que estabelece a lei, trabalhasse 6 horas e atendesse 6 pacientes por dia, durante 5 dias na semana. Nós daríamos um atendimento de fisioterapia e terapia ocupacional, em média, né, para cada brasileiro por ano. Com esse atendimento, e nós temos muitos dados científicos para mostrar isto para os gestores, para o prefeito, para o governador do estado, para o presidente da República, nós temos inúmeros dados científicos mostrando que aonde foi oferecido o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional, nas unidades básicas de saúde, você diminui o absenteísmo, a hora que você oferece nas unidades básicas de saúde, você diminui o número de internações, você diminui o número de necessidade de atendimento secundário e terciário. Se você for nas UTIs, você vai descobrir que 90% da população da UTI é aquelas pessoas que já passaram dos 50 anos e são fregueses recorrentes. Ele fica 3 meses, 2 meses na UTI e 1 mês em casa. Se o governo oferecesse um tratamento de fisioterapia para essa população no seu próprio domicílio, você evitaria que essa pessoa ficasse retornando às UTIs a um preço absurdo frente ao que se pode gastar aqui, né? Então veja, como que você pode atuar?
o que você pode fazer. Amanhã você vai ser profissional, está trabalhando numa comunidade, chega o seu paciente, doutor, eu não tenho o atendimento de fisioterapia, eu fui lá e disseram que eu só vou ter acesso a esse atendimento daqui a 6 meses. Você fica calado, chora no ombro do teu paciente, o teu paciente chora no seu ombro e você perdeu uma grande oportunidade de exercer a cidadania na sua plenitude. Se você tivesse feito a pergunta difícil, e o que eu vou falar para vocês, vocês podem fazer essas perguntas para o relacionamento de vocês, tá? Vocês podem fazer essa pergunta dentro da igreja, dentro do clube. É difícil fazer a pergunta difícil, porque a pergunta difícil, ela exige ação. Se você tivesse perguntado, pode o Estado não dar o atendimento de fisioterapia para esse paciente? Aí você iria descobrir o seguinte, o que é um direito. O direito, ele é determinado através de uma lei federal. Aí se você olha a Constituição Federal, olha a Constituição do Estado, olha a lei orgânica do município, olha a lei que cria o Sistema Único de Saúde, em todas, e bastava mas em todas as legislações, está escrito lá que a saúde é direito de todos e dever de quem? Do Estado. Se é dever do Estado, o Estado é obrigado a dar. Veja vocês, de cada 10 ações hoje na Justiça contra os serviços únicos de saúde, para dar uma prótese, uma órtese, um medicamento, a Justiça tem dado ganho de causa em 10. Vou repetir, a Justiça tem socorrido aqueles que a procuram para fazer valer os seus direitos. De cada 10, a Justiça tem dado ganho de causa em 10. Em outras palavras, se a população necessita do atendimento de fisioterapia ou de terapia ocupacional e não lhe é ofertado pelo Estado, pode o cidadão ir recorrer à Justiça e obrigar que o Estado ofereça esse serviço? Sim ou não? Sim, tá? É uma necessidade, é saúde e a Constituição diz, e para isto, o governo é o 3º maior arrecadador de impostos do planeta. Então nós pagamos impostos. Então a pergunta toda também é o seguinte, vocês poderiam pensar, mas espera aí, professor, o governo tem dinheiro para pagar tudo isso? Vamos fazer algumas contas? Eu disse para vocês que para dar atendimento de fisioterapia, 2 bilhões, menos de 2 bilhões, gastamos 12,5 apenas com o seguro doença, né? Aqueles 15 dias que eu disse. Nos últimos 10 anos, e vocês precisam entender isso,